Ok, muito boa noite. Começando mais uma edição do programa Mais Esporte, programa ao vivo e diário aqui no estúdio da Primer TV. Nessa semana, como em todas as semanas, um dia da semana a gente relembra a história de um craque da nossa cidade, um craque de Avaí, um craque de Figueirense. E o programa de hoje temos um convidado, um amigo nosso, amigo do programa, o ídolo da nação azurra e dos alvinegros. Balduino. Balduino vai contar hoje pra gente como começou a sua carreira, como foi a sua aproximação com a bola, com o mundo do futebol e relembrar, claro, fatos marcantes. Ele que vestiu a camisa de Avaí, Figueirense, teve passagem pelo Joinville e Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Boa noite, Renato Pires, tudo bem, tudo tranquilo? Boa noite, Fábio, espectadores da Primer TV, tudo tranquilo. Baduzinho, Rei, João Carlos, Balduino. Badu, primeiro agradecer muito o convite, né? É uma honra muito grande para o programa Esporte ter a sua presença aqui com a gente. Para mim, o prazer é meu, a satisfação, a gente é amigo, trabalhamos juntos, nós temos uma história na cidade aí, estamos aí para conversar um pouquinho de futebol, da nossa história. Tá certo. A primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte, Badu, futebol, tu começou, acredito que profissional no início dos anos 70, né? Mas teve antes ali, conta um pouquinho. A minha história no futebol amador, claro. Nós tínhamos um time muito forte, Enfermeria Dona Clara, onde dali saíram para o profissional em Capoeiras, no bairro de Butiá, né? Que na nomenclatura, eu acho, na estrutura do plano diretor de Florianópolis, eu acho que nem aparece o bairro Butiá, é só Capoeiras, Abrão e Coqueiros, né? E Bom Abrigo. Então, nós tínhamos ali muitos campos. Naquela época era tudo sítio ali. Tudo era então, sítio, tudo tinha espaço. A gente ia lá, arrancava umas vassouras de um pedaço de terra lá e fazia o nosso campinho. E, incrível, até 18 anos a gente jogava tudo descalço. Tinha chuteira, né? Os recursos eram muito poucos, né? O material e equipamento também era bastante defasado. Mas só aproveitando esse ganchinho, só para nós ficar... Tu tivesse problema em adaptar com a chuteira? Não, mas eu jogava melhor descalço. No primeiro momento, sim. Porque a chuteira, elas eram muito duras. Elas tinham dificuldade de fazer aquilo. Aí depois, quando eu consegui comprar a chuteira da época, que meu pai, eu era pobre, sou ainda. Sim. E o meu pai era pedreiro, então ele não tinha recurso para comprar a gaeta, que era a chuteira da época. Era pregada e as garradeiras, como a gente chama, elas eram rodinha de couro e tudo pregado, né? Então a gente não tinha recurso para ter uma gaeta, que era a melhor da época, que era muito caro, tal. Então a gente comprava aquelas mais Durango Kid e aquelas machucavam muito o pé da gente. Mas eu me adaptei depois, inclusive quando eu cheguei no Figueirense, nós tínhamos esse time que ganhava de todo mundo, aí depois nós tivemos que jogar contra uma faixa de idade maior, porque da nossa faixa de idade jogava eu, o Moacir, o Orivaldo, né? Nós três saímos, e tinha outros caras, Caçula, o Lissa, o Tonica Bambu, o Semar, que jogava uma bola redonda, né? O Chico Valverde, Tonica do Morro, então, Nico, um lateral direito extraordinário, mas que eles pegaram outros caminhos e acabaram não indo para o profissional. Daquele time, só quem foi profissional realmente eu, o Orivaldo e o Moacir, né? Então a gente tinha esse time forte. E dali fui levado para o Figueirense, João Batista, um menino que via eu jogar ali, foi fazer um jogo amistoso contra o Infantil do Figueirense e acabou me convidando pelo Colégio Nossa Senhora de Fátima. Chegou lá o Sérgio, que depois virou meu amigo no Figueirense, não queria botar a jogar, porque eu era muito pequenininho. Aí o João, não, se ele não jogar, o João era fera do time. Não jogar, eu também não jogo. Tu era pequenininho e magrinho. Não, eu sou. Não, tu é pequenininho, mas tu era muito magrinho. Então, né? Agora eu pareço maior porque eu tô gordão, não é nem gordinho, é gordão. Cresci lateralmente. Mas é a idade, mas tinha essa resistência, né, Badu? Na época tinha. Não, o meu pai era pedreiro e operário trabalha às 7 da manhã até 5 da tarde. E no verão, 5 da tarde, ele chegava do trabalho, eu estava esperando ele me levava lá para esse campo de pelada, o campo Fluminense, do Capoeirinha, do Unidos, da Elfa, que agora é Celeste, que antes era Elfa. Então tinha aquela montoeira de campo ali, e ele ia me ensinar eu a usar o corpo, que eu era muito franzinozinho, então ele jogava comigo, botava o corpo, e ele já me botava a jogar, porque terça-feira tinha o treino do Unidos, na quarta-feira era o treino do Capoeirinha, na quinta do Flamengo, na sexta do Fluminense. Então, e na segunda da Elfa. Então ele me botava a jogar contra os adultos. Os caras, pô, o João é muito pequeno. Não, ele tem que aprender. E os caras, e eu comecei. Então, isso me ajudou, porque eu comecei a ter esse intercâmbio, vamos dizer assim, de caras mais fortes, e comecei a apanhar, eles me davam pancada, porque eu
Claro, claro. Eu era driblador. Então, isso me levou aí com o João Batista para o Figueirense. Chegou lá no Figueirense, fiz o jogo treino, nós perdemos de 4-1 o jogo, porque o infantil do Figueirense era um time muito forte. E aí o seu Lourival, que Valinhos, todo mundo conhecia ele por Valinhos, era o treinador do infantil, aí lá já estava Sabará, Almir Gil, né, Baga, Maurício, Mazinho, o Joel, Paulinho, Neilton, Manga, né, Gilmar, essa moçada toda lá, que eu fiz amizade, e aí eu comecei a estrutura de chuteira ali, depois acabou o Enfermeria Dona Clara Descalço, nós fomos para o Fluminense de chuteira, aí para o Flamengo de chuteira, e depois cheguei no Avaí por linhas tortas, porque o Figueirense me rejeitou 2 vezes por causa do meu tamanho, primeiro no juvenil, aí eu fui para o Tamandaré, aí eles viram que o tamanho não era documento, eles me pegaram de volta, mas aí em 72 de novo, houve a rejeição, porque o Figueirense estava fazendo um time para ser campeão, e aí eu tive a oportunidade, do Major Ortiga. claro, convidado pelo Toninho que fui, nós servíamos o exército juntos. Toninho Quintino. Toninho Quintino. E ele me levou para nós ir, o Júnior do Avaí, a jogar no Uruguai. Aí eu, um matuto de capoeiras, eu digo, o quê? Vou aproveitar essa brecha. Vou fazer uma viagem. Claro, viagem internacional. Um baixinho que nunca saiu de capoeiras vai conhecer um pedacinho aí do... país famoso, Uruguai, bicampeão olímpico, bicampeão da Copa do Mundo. Aí eu digo, é com esse que eu vou. Aí eu acabei indo lá no Avaí, e no jogo treino, o Zezé, sabe como é que eu fui para o Avaí? O Zezé disse, quem é esse merdinho aí? Quem é? E foi assim que eu fui para o Avaí. Aí eu tive a sorte de ter Luiz Carlos Bezerra, diretor de futebol do Figueirense, que me liberou e disse que um dia eu vou ser presidente e tu vai jogar no meu time. E foi o que aconteceu. E aí começou toda a minha história aí no futebol profissional. Aí tu, então, começou treinando nos juniores do Figueirense, mas o primeiro contrato profissional seria, foi com o Avaí. No caso, no Avaí. No Avaí. Mas é aquela história, né, Badu? O cara quando joga bem, ele tem sorte, eu sempre disse isso. O cara quando joga bem... A sorte ajuda. A sorte ajuda. Tu já pegou ali uma safra sensacional, por exemplo, com o Zenon, né? O Zenon chegou depois, chegou em 73. Mas chegou depois. Mas tu pegou essa... Em 72 nós já estávamos... Vendecilo Luiz, o Zenon. Eu acho assim, é que era diferente o que é hoje, né? Sim. Na época eles davam preferência, embora tenha algumas pessoas que rejeitavam o tamanho, mas eles davam preferência para quem sabia jogar. E hoje não é mais ou menos isso. Para quem tem... Hoje quem é muito forte fisicamente. Então essa é a distância que existia do nosso tempo para hoje. E você vê, diga para mim um baixinho, nós vamos ter exceções aí. Aqui eles chamam o Messi de baixinho, mas ele tem 1,69. Mas está dentro do dos baixinhos, baixo de 70 é baixinho. Abaixo de 70. Então tu vai dizer o Iniesta, o Messi, o Bernard aqui no Brasil, o Ney, que ainda não se consolidou ainda, mas está ganhando seu espaço. É outro baixinho que a gente pode botar nessa relação. O Madison, onde é que anda o Madison? Sumiu. Aí tem que sumir, tem que ir aí. O Madison é mais baixinho. Essas coisas da vida aí. Agora, ô Badu, assim, nos anos 70 era muito natural que os jogadores eram basicamente daqui, né? Aquela história que a gente sempre fala. Na época tinha assim, o Orivaldo falou que perdia um clássico, ele ficava uma semana sem sair dentro de casa e vice-versa. Uma semana é exagero, mas a gente mas no outro dia é complicado. Uma semana é forma de falar. Segunda-feira era difícil. É no sentido figurado. No sentido figurado. Segunda-feira era difícil. Por exemplo, tu é de Capoeiras, né? Eles te cobravam, né? Pô, tu mora aqui em Capoeiras, podia jogar. Não, e a gente mesmo. Tu tá lá jogando no Avaí, tinha esse tipo de cobrança? Não, também. No teu pé? Também. Não, porque ele sabia o que ia acontecer. Que eu fui primeiro no Figueirense. E estava ali e participei. As pessoas sabiam, porque apesar de não ter a internet, não ter esse tal de Google aí, que é inteligentíssimo, sabe de tudo da vida da gente. Mas era o boca a boca. E a cidade era pequena na época, população menor. E se você for num sítio ainda no interior, é assim: os caras moram a 20, 30 quilômetros do local, mas todo mundo sabe de quem é aquele terreno, quem é aquele cara, entendeu? E mais ou menos a nossa terra era assim, né? Badu, assim, nós vamos falar depois da parte tua no Figueirense, mas agora eu quero te explorar um pouquinho nessa questão Avaí ainda, tá? Fosse campeão em 73 com o Avaí. O Avaí não era campeão há 28 anos. 28 anos. No cinquentenário do Avaí, né? Porque 23 no cinquentenário do Avaí. Fizesse o gol de cabeça, Balduque, contra a equipe do Juventus. O que tu lembra desse título? O que passa na tua cabeça desse título especificamente? Não, eu lembro assim, que na verdade nós estávamos à margem
do time principal do Avaí, porque o Avaí trouxe um Walter Miralha com uma penca. Do Flamengo. Não é a do Ribeirão, é a do Flamengo. Do Flamengo. Não é a penca do Ribeirão, é a penca carioca. É. E de jogadores sem nenhuma expressão. Gente finíssimas. Sim. Gente finíssima. Nossos amigos, pô, extraordinários amigos. Exato. Tá? Porque naquela época tinha isso. Hoje tem mais vaidade pessoal por causa, de novo, a internet, né? Vaidade pessoal, tá aqui, tá muita divulgação, que nós não tínhamos muito. Então, Amauri, Camarão, Jorge Fernandes, Américo, Celso, que foi um cracaço de bola, daqueles todos que veio, esse era um cracaço de bola. Paulo Henrique, que já veio veterano aqui. Então essa turma da cidade... O Birajara, ficou mais, até o Zenon às vezes ficava no banco, cara, para jogar um Jorge Fernandes, um Michila, irmão do Fio Maravilha. Fio Maravilha. E aí eles o não... próprio Fio, né? Claro, o Fio só fez um jogo. Um ou dois jogos, né? Aí o que acontece? Eles não conseguiram classificação, deixaram numa situação complicada. Aí deixaram o Avaí, em 3 jogos, o Avaí precisando ganhar 2 e tendo que empatar 1. Mas não podia empatar com o Palmeiras de Blumenau, que era o confronto direto, porque já estavam classificados. Figueirense, Caxias de Joinville, tinha um timaço, Juventus de Rio do Sul, que era o melhor time na época, e o Avaí e o Blumenau, e o Palmeiras de Blumenau tinha um timaço, com Duia, com Adão, com Vado, com Braulio, enfim, bom jogador, time. Um timaço. E era melhor do que o nosso, mais experiente. E aí o que aconteceu? Mandaram os caras do Flamengo embora e o Avaí botou a gente, o Avaí não acreditava mais. Aí o Avaí ficou com 13 jogadores. O resto eram os meninos do Amador. Do Amador. O Beto, o Laurinho, enfim, uma moçada que de vez em quando era requisitado para ir jogar. Então o time ficou. Rubão e o Juscelino reserva. O Jair para a reserva da defesa. Treinador. O outro, o Juscelino, o preto. O preto. Juscelino Ferreira. Juscelino Ferreira. O Juscelino já tinha saído. Já tinha saído. O Juscelino também era dessa nossa leva. Certo. Tinha saído. Então aí o time ficou assim, ó, Rubão, Souza, Ari Prudente, Vilela e Orivaldo, Rogério Doi, Balduino e Zenon, Paulo Roberto, Toninho e João Carlos Cueca. E aí nós fomos jogar, e nós podíamos perder um ponto ou para o Próspera, ou para o Caxias de Joinville, que já estava, o Próspera estava fora e o Caxias. Se nós empatássemos com o Palmeiras, entrava o Palmeiras. E nós tínhamos o Próspera lá em Criciúma e o Joinville em Joinville. O Caxias em Joinville. E o Palmeiras dentro de casa, que era o jogo decisivo. E aí nós fomos lá e já empatamos 0-0. Perdemos um pontinho lá para o Próspera. Jogamos, foi a primeira partida nossa também. Aí jogamos contra o Caxias lá em Joinville, na sequência, e ganhamos 2-0. Time todo poderoso, de Eladio goleiro, de Pompeu, de Irmael, de Tão. Um time muito bom, do Martoni do Caxias. Fontan e Piava no meio, que era uma meia cancha extraordinária do nosso depois estado. Estreou o Joinville e o Fontana. Isso, aí depois eles passaram. 76, Fizeram a união em 76, 76. exatamente. E aí nós viemos em casa para fazer o jogo decidido. Foi quando a arbitragem me ajudou. Poucas vezes ela me ajudou. Gilberto Orfon Pittman de Narras, saudoso, já nos deixou. Isso. Estava 2-0 para nós, um gol meu e outro do Rogério. Um meu e do João Carlos Cueca, se eu não me engano. O Lauro Burgo treinava o Juventus. Treinava o Juventus. E aí nós ganhando, era o jogo que nós precisávamos ganhar, do Palmeiras de Blumenau. Aí quando deu 41 minutos do segundo tempo, se o Palmeiras empatasse, era o Palmeiras que entrava. 41 minutos, o Palmeiras fez 2-1. Gilberto Narras, acabou o jogo. 41 minutos. Os caras, não, tá aqui. Naquela época não tinha cronômetro. Era no ponteiro do relógio. Não, começou aqui, ó, 15 para as 5, 5h30, acabou, 45. E nós fomos tudo embora. E nós, aí fomos para o quadrangular final, que foi aquela surpresa toda. Figueirense disputando 2 campeonatos, né? Campeonato Brasileiro, fez 2 times, Campeonato Brasileiro, até teve aquele Clássico da Vergonha, em que o Figueirense mandou o time B para jogar contra o América Mineiro lá, no Sabaratá, tomaram 4-0, e vieram jogar com a gente, e nós ganhamos de 1-0, se eu não me engano, gol do Paulo Roberto, se eu não me engano. Se o Google não me desmentir... Se o Google não desmentir. É o Paulo Roberto. E aí, nós fomos campeões em 73, um time que encaixou tudo certo, treinador Jorge Ferreira, extraordinário, melhor treinador que eu tive na minha vida, saudoso também, já nos deixou. Eu já ia fazer essa pergunta, qual era o treinador que jogou o Jorge Ferreira. Agora eu queria que tu falasse o título de 75, que também foi num clássico, no melhor de 3, eu queria o que tu lembra desse título, o clássico, que passa na tua cabeça. Esse jogo, o Figueirense era mais time do que a gente, estava disputando o Campeonato Brasileiro, inclusive. Excelente time. Era o favorito para ganhar.
Mas no futebol é assim. Houve um menosprezo na época da tua avaliação? Não, nenhuma. Tanto é que eles ganharam o primeiro jogo 3-2. 3-2. O que houve foi uma loucura do Áureo Marinverne que deu tudo certo. Nós perdemos o primeiro jogo 3-2, Sérgio Lopes lançando, Luiz Everton e Toninho com velocidade. E nós tínhamos 2 zagueiros extraordinários, Ari Prudente e Veneza. Só que os dois não tinham velocidade. Aí o Toninho saía 10 metros atrás e chegava na frente. Aí o Áureo Marinverne, numa loucura que só de treinador doido mesmo, ele resolveu botar um Maneca no time, no jogo seguinte. Uhum. E o Maneca, cada enxadada, com todo o respeito que ele me merece, meu amigo, meu irmão, gente da mais alta qualidade, o Maneca foi grande. O Maneca, cada enxadada era uma minhoca que saía. Entrou para isso mesmo. Claro, para não deixar o Toninho. Claro. Para não deixar o Toninho jogar. Aí, amigo, eles lançavam o Maneca, porque o Maneca, o Toninho, e o Valtinho e um outro rapaz que agora eu não me lembro, eles faziam o 4 por 100 nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Velocidade fantástica dos 4. E aí, amigo, o Toninho deu um pico, o Maneca chegou junto. Toninho foi fazer uma jogada, Luiz Everton foi fazer uma Maneca, deu uma enxadada. Já caiu pro lado do campo. E aí nós fomos para dentro e foi 3-0, um bom jogo. E no último jogo foi aquele 1-0 lá que também nós jogamos muito bem e acabou tendo uma surpresa. Nosso time era ruim? Não, era um bom time. Mas o Figueirense era um time montado para disputar o Campeonato Brasileiro. Era um bom time, né? Belíssimo time. Sérgio Lopes, Moacir, Luiz Everton, Pinga, extraordinário Toninho, jogador. Toninho, Casagrande, Dito Cola, se eu não me engano, e outros tantos jogadores de muita qualidade. Se eu não me engano, o Hélio Pires, jogador que jogou no Santos, no Grêmio, jogadores extraordinários. Lico era banco, para ter uma ideia? O Lico era banco, exatamente. Zé Carlos, um ponto esquerda, Lico era banco, entrava eventualmente. Tu falou uma vez para mim fora do ar, eu vou aqui. O Jorge Luiz também era banco, volante do... E tu falou assim para mim que uma das coisas que tu lembra, assim, foi a reação da torcida do Avaí na época, com a Debal. Aquilo te marcou realmente? Claro, eu acho que a torcida da época não era só do Avaí, era do Figueirense também, né? Nós tínhamos uma relação mais íntima. Tinha um respeito maior com o seu atleta. Né? Até porque os atletas também respeitavam a torcida. Era o Vanderlei, se não me engano, né? Vanderlei Silva, teve um período Vanderlei. Foi o Nilson, foi o da Costa. Mas acho que era o Vanderlei, mas enfim. Então, esse respeito, esse carinho, por isso que hoje eu costumo dizer, eu não fiz opção, ou por Avaí ou por Figueirense, não vou fazer, por causa disso, porque a gente ia na casa dos torcedores, tanto do Figueirense quanto do Avaí. Era uma festa de 15 anos de um dos filhos, ou menina, ou menino. Era festa de um aniversário de casamento, de um aniversário de um deles. O Orivaldo falou isso aqui, né? Então é assim, tinha essa relação, que hoje os jogadores parecem que estão mais acima do bem e do mal. Então, nós éramos, e também tinha o outro lado, que eu acho que é isso aqui, e talvez isso fizesse, tinha um clássico, aí vamos dizer um clássico de Avaí, Figueirense 73, vamos lá, né? Do Avaí, Rubens de Criciúma, Juscelio Reserva de Florianópolis, Souza de Florianópolis, Ari Prudente de Criciúma, Vilela Gaúcho e o Orivaldo de Florianópolis. Vai contando aí. Rogério de Florianópolis, Balduino de Florianópolis e Renan de Tubarão. Paulo Roberto de Imbituba, Toninho de Florianópolis e o ou da Grande Florianópolis, parece que Toninho nasceu aqui na Armação, não me lembro bem. Mas da região aqui. E o João Carlos Cueca Gaúcho, mas que estava radicado há muito tempo aqui, que veio para o Metropole, depois para o América e para o Avaí. Então, inclusive mora hoje aqui. Fez a sua família toda aqui. Ô Balduino, tu é o jogador que mais disputou clássico. São 75 mil. Deixa eu só lembrar a turma do Figueirense. Então, do Figueirense nós tínhamos o Pinga da Casa, Adairto da Casa, Casagrande de Treviso, mas que jogou só no Figueirense aqui, né? O Sérgio Lopes é paulista, mas também já se radicou aqui. Zé Carlos de Brusque, Luiz Everton da região, São João Batista, gaúcho, mas morava aqui em São João Batista, a família dele, o Lico de Imbituba, o Caco de Florianópolis, né? Enfim, então tinha o Moenda,
de Florianópolis, o Moacir, que nessa época estava lá já, de Florianópolis, então tinha lá 7 e 8 do Figueirense, de Florianópolis, 7 e 8 do Avaí. Então, 70, 80% eram da terra. É verdade. Então, por isso tinha mais rivalidade, era mais pegado, E aí vem o sangue fervia mais. E aí vem no de acordo com o que o Orivaldo falou e assim, no dia seguinte pós-clássico, né? Que Claro, sentia, Todo né? mundo, a maioria daqui. Mas aí a gente dava, aquele deboche, a gente dava uma escapadinha, ia lá na Praia do Bom Abrigo, sentava um grupinho de Figueirense do Avaí e nós comíamos uma ovinha de peixe, ruim não, uma caipirinha, sentava ali, Tá tomava certo. um pouquinho, curtia o nosso Ô, espaço. Badu, quando tem clássico aqui em Florianópolis, o Rafael Araldi, que é o nosso narrador lá da regional, onde eu e o Badu comentamos os jogos, ele sempre fala o seguinte: não tem gente mais requisitada numa semana de clássico do que o Balduino. Por quê? Porque o Badu simplesmente é o jogador que mais atuou em clássico, são 75 jogos. É de fato um jogo diferenciado, Badu? Ah, não tem dúvida. Não tem dúvida. E assim, tá até chato, né? Toda hora. Agora, pelo menos nesse último aí, eles deram mais uma aliviada. Deram uma aliviada. E até porque eu estou na imprensa também. Mas é normal, Badu, é normal. E aí, Sem conhecimento uma é não normal. quer pegar da outra, tá? Essas bobagens que eu acho que isso é uma bobagem. Também concordo. Mas, não tenha dúvida. Até para tu assistir o jogo é diferente. A movimentação antes é diferente. A movimentação durante é diferente. Tinha as carreatas antigamente. Né? Isso hoje já não tem o mais. domingo de manhã, lá em volta da Praça Não, 15. isso tinha de qualquer jeito, né? Tinha de qualquer Carreata jogava aí o Figueirense. Aquele domingo de manhã era. Exatamente. uma beleza. Então nós, hoje, mudou um pouquinho, porque, como eu falei, naquela época 80% eram da casa. Hoje nós temos aí o Marquinhos e o Eduardo Costa no Avaí, o Jackson e o Douglas no Figueirense. É verdade. Tem muito mais. pouco, Então, né? só que assim, ó, as pessoas não são obrigadas a conhecer o esquema todo, mas eles são obrigados a entender a história dos clubes. Acho que quando chega o próprio clube não tem que falar, mostrar Claro, deveria, aquela deveria. Mas apresentação. fala, indiretamente fala. A apresentação, chega alguém do clube, mostra um pouco da história para sentir o que tem. cada jogador. Mas fala. Eu não posso acreditar que não tem. não tem. Mas se não tem ou não Porque tem. é o seria- grande jogo da vida da gente. Eu acho que melhor do que um clássico só se tu vestir a camisa da seleção brasileira. Eu na acho minha que opinião. para os jogadores que é. Eu acho que o clássico é até mais interessante às vezes do que uma decisão, cara. Tem determinado clássico que É um campeonato à parte. né? É um campeonato à parte. Então, aí é não ser vestir a camisa da seleção brasileira que é a coisa mais maravilhosa. De resto é o clássico. Falar em vestir camisa, Badu, depois nós vamos chegar já no Figueirense. Calma aí, rapaziada. Nós vamos chegar lá no nosso time lá. Tivesse uma passagem pelo Joinville, que ano Sim, foi? 78, fui campeão. Pelo Em 78 fosse campeão. Inclusive Terceiro ano de Joinville. eu estava no Galeão indo para Macaé, encontrei o Master do Flamengo, Nunes, o Paes, que era goleiro do América, Sim, o Paes. Gilmar Paes, né, o Popoca, o Gilmar Popoca. E aí um cara chegou para mim, tá lá com o Badu, então manda um abraço para ele. Eu acho até que eu te contei que foi o lateral direito, que era o lateral do Joinville, o jogo contigo. O Carlos Alberto? É o Carlos Alberto? Carlos Alberto, não sei. Carlos Alberto joga lá também. A gente fez uma brincadeira outro dia aí no baque aí no jogo. Ele mandou um abraço para ti, inclusive. Outro pra ele. Fosse campeão lá em 78 daí. Era o terceiro ano do Joinville, né? Era o terceiro ano do Joinville. Como é que foi a tua passagem lá, Badu? A passagem não foi boa, não. Foi muito rápida? Não foi boa porque, assim, ó, eu tenho... Foi boa porque eu fui campeão, fiz amigos e tal, mas com o treinador não fui, com o diretor de futebol na época que tinha lá não foi. Agora, eles tinham já era o Vermont? Era o Vermont. Era o Vermont e o Badu, Alcino Simas. vamos falar agora do Figueirense. Se tu tivesse uma Mas passagem... depois nós estamos fazendo coisa boa, não vamos falar em coisa ruim. Vamos falar então de Figueirense. Se tivesse uma passagem muito forte pelo Figueirense, 2 vice-campeonatos, não tivesse 3, né? 79 também. Tivesse a taça Mané Garrincha, mas não tivesse a felicidade não tive. de levantar um título estadual. Não tive, porque tinha... Mas tivesse uma passagem muito marcante. Conta um pouquinho essa passagem. Não tenha dúvida, eu acho assim, ó, o período da minha vida profissional no Figueirense foi o período da minha experiência, do meu aprendizado. O Avaí foi o meu começo, ali eu estava aprendendo. E no Figueirense eu já, não que sabia tudo, porque a gente não sabe tudo, mas eu já estava, né? O Figueirense Tinha pego os macetes, né? eu já era o líder do time, praticamente. Assim, ó, a responsabilidade do Bezerra, sabe o que o Bezerra fazia? O Bezerra insistia. Quantas vezes Estou mostrando fotos aí. Isso, quantas vezes no começo de ali Gersinho, Exato. esse time era muito bom. Jorge Carraro, Jorge Arlemão, Edson, Jorge Marquinhos. Carraro, Ronaldo, Reginaldo, Valdoí, Jailson ali, Colombe, Edson, Marquinho, Cabral, Balduino e Gersinho. Exatamente. Na verdade, viu, o Fábio, assim, ó,
No Figueirense, a gente com a experiência, eu lamento, né? Pode passar as fotos aí, Marconi, pode passar as fotos aí. Tem algumas coisas aí que eu não quero falar, porque houve muita sujeira de arbitragem, muita, mas eu não quero tocar nesse assunto. Claro, claro. E nos tiraram, 83, 84, 79 mesmo, foi uma vergonha. Tiraram no apito, mas eu não vou dizer nome. Nós estamos aqui para nos divertir, aproveitar para nós curtirmos. Essa foto eu fiz questão de mostrar porque o meu saudoso, grande, meu mestre na reportagem, Evaldo Luiz, te entrevistando lá no estádio Orlando Scarpelli, quando ele chegou a primeira vez. E ele é o responsável por me colocar na imprensa, foi o Evaldo. Ah, a tua passagem na imprensa foi com o Evaldo. E ele, a primeira vez que ele veio, ele... Ainda Metallica ali. Seu Baldwino, se eu podia dar uma entrevista para ele. Isso é brincadeira. O Evaldo mas ele tinha esse... Foi um grande mestre. Pode passar outra foto aí, Marconi. Então... A época das Metallica ainda. Então teve algum assim... E eu, no Figueirense, cara, por exemplo, é o que eu digo às vezes no meu comentário, né? Eu dentro do campo, eu era capitão do time, e mesmo não sendo capitão do time, eu acho que isso aí é no Grêmio. Isso é uma passagem de Badu no Grêmio. O capitão do time, ele não é só para escolher que lado do campo vai, do campo vai jogar. O capitão do time é o representante, e eu assumia isso. Por isso que eu virei para uns dois presidentes aqui, que eu também não vou falar o nome deles, não dá moral para eles, no Figueirense. Aí me botaram aquela pecha de líder negativo e agitador. Então, o representante do grupo diante da diretoria, diante o torcedor, a imprensa, ele é o treinador dentro do campo de jogo, que representa o treinador para fazer os comandos. E alguns lances aí que o Marquinhos deixa o cara na cara do gol que ele não faz. Pô, se eu estivesse lá no lugar do Marquinhos, eles iam ouvir de monte. Tá louco, pô. Badu, só uma foto. Isso aí foi a minha primeira partida. Aí, com o Avaí, né? No Avaí, a estreia contra o... Eu acho que foi contra o Paysandu de Brusque, se eu não me engano. A primeira partida, nós ganhamos 4-1. Se eu não me engano, até eu fiz um gol nesse jogo. Mais um gol nesse jogo aí. Então, foi a primeira partida minha. Um jogador que tu jogou aqui em Santa Catarina, Avaí, Figueirense, que tu admirava, não pelo talento. Muitos. Cita alguns. Porra, Cavalazzi, Rogério Doi, Fontan, Adão, que é comentarista, que jogava muita bola, e antes Valério Matos, Zilton, né? Porra, cara, é por isso que eu tenho prejuízo para comentar, pô. Eu tive referência, cara, Hélio Ramos, Sombra, tá louco? Eu tive referência, pô. Os caras não têm, qual é a referência de vocês hoje, quem é? Marrone? Eu sou da década de 70, a minha referência é outra também. Mas não é igual a minha. Eu peguei um pouco, já mais futebol carioca. Piava, um volante do Joinville, que jogava um futebol extraordinário. Então, esse é um grandes jogadores. Depois eu joguei contra Arthurzinho, que hoje é o treinador do Joinville. Que cracaço de você. Também não dava nada para ele, eu vi. Vice? Bangu, jogava muito no Bangu. Eu sou velhinho também. Vasco. Jogava muito. Na seleção brasileira, inclusive. Baixinho jogava. Produção. Dirceu. Você vai falar de craque que eles falam então. Badu, esse foi o primeiro programa. A ideia é essa mesmo, só contar um pouquinho da tua carreira. Convite tá aberto, sabe já onde é que é. Vai voltar para nós falar um pouquinho de atualidade, para nós comentar de Avaí, Figueirense, Campeonato Brasileiro. E o convite já está à disposição. Sabe que eu gosto sempre, eu tenho sempre umas posições bastante fortes, né? Tá certo. Me perdoe a moçada aí, eu respeito sempre os atletas, porque eu sou ex-atleta. Só teve um problema hoje aqui, não tem sanduíche para ti. Não tem? Então vou agradecer. Como é que é o nome da tua esposa? A dona Flávia. Dona Flávia? Fábio e Flávia. Dona Flávia, obrigado. Eu quis pagar, viu? Ele é que não quer levar o dinheiro. Tá certo. Muito obrigado, sanduíche maravilhoso. Badu, obrigado. Obrigado, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Somos fãs, pode ter certeza. A recíproca é verdadeira, nós somos amigos, acima de tudo. Renato. Um abraço a todos os teus telespectadores aí. Né? Aquilo que o BNR gosta. Tchau. Bena. Tchau. Um abraço ao BNI. Tá certo, o programa fica por aqui. Hoje foi Balduino, ele vai voltar outras vezes, sem dúvida nenhuma, mas a proposta é essa, um primeiro programa para contar um pouquinho da história. O programa é ao vivo, de segunda a sexta, às 18h30, com reprise à meia-noite. Paz, saúde e felicidade.